né? Deus, ele tem algo para nos dizer hoje, e nós temos que estar com os nossos corações já preparados, né? Para ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Joel, louvado seja o nome de Deus, capítulo 2 do profeta Joel, está lá no Antigo Testamento, tá bom? Glória a Deus. Joel era um dos profetas menores. Glória a Deus. Joel é logo depois de Oséias, né? Glória a Jesus. Estamos aqui na igreja pentecostal. Deus é amor, de Lagoinha, e a nossa Bíblia já está folheada e aberta em Joel capítulo 2, versículo 28. Vamos ler a respeito do derramamento do Espírito Santo. Você que não é batizado ainda com o Espírito Santo, hoje você pode ser batizado. Irmão Pérez, como é que é esse negócio aí de batismo com o Espírito Santo? Não dá para explicar. Só quem teve essa experiência sabe o que eu estou falando. O batismo com o Espírito Santo é algo que se busca. Não é garantia para a salvação, mas é a garantia de poder. É garantia que um crente tem para enfrentar as lutas dessa vida. Quem já passou luta nessa vida? Quem já passou? Todo mundo, né? Até quem não levantou a mão passou luta. Então nós precisamos do Espírito Santo. Precisa ou não precisa? E o Espírito Santo não é macaquice, não é algo alegórico, não. O Espírito Santo é algo real. Ele se manifesta de várias maneiras, né? O profeta Elias, ele se escondeu na caverna. Ele queria ouvir a voz de Deus. Ele pensou que a voz de Deus viria num terremoto. Ele botou a cabeça lá de fora, viu o terremoto, mas não era a voz de Deus. Ele pensou que a voz de Deus viria num fogaréu que caía do céu. Ele olhou assim, mas não era a voz de Deus. A Bíblia diz que numa brisa suave, um vento suave, quando passou na entrada da caverna, onde estava o profeta Elias, era a voz de Deus falando com o profeta. Então você não precisa esperar que o batismo do Espírito Santo vai colocar asa em você, que você vai sair por aí voando. Não é nada disso. O Espírito Santo, ele trabalha na medida da necessidade de cada crente. Amém? Então vamos entender tudo isso. Quem achou? Joel capítulo 2, versículo 28. Quem achou? Diga glória a Deus. Então vamos lá. Vamos ler a palavra. Tem alguém que nos visita pela primeira vez hoje? Tem algum visitante? Algum visitante hoje? Todos já conhecem a igreja, né? Tá bom. Meu nome é Cooperador Pérez, né? E nós estamos aqui ajudando, né, o pastor Joseli. A gente sempre se uniu, né? Sempre pregou nas igrejas que eu dirigi e vice-versa. Sempre foi um ombro a mil, né? E é assim que tem que ser, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém? Então estamos aí para fazer a obra de Deus. Vamos lá. Joel capítulo 2, versículo 28. Promessa da efusão do Espírito. Todos acharam? Vamos lá. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas
e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos instantes que o Senhor chamar. Vamos orar. Levanta o poder de Deus na sua mão. Você que tem a sua Bíblia, o seu aparelho, o celular com a Bíblia, levanta. Vamos orar. Todos dando glória, 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 Senhor. Louvado seja Deus, meu Pai. Ah, Senhor, é uma palavra digna de toda a nossa reverência. É uma palavra digna de toda a nossa aceitação, Pai. Fala conosco, Senhor, nesses 20 ou 15 minutinhos, Senhor. Fala no profundo do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, Senhor. Coloca na nossa mente o discernimento das coisas espirituais, Pai. Que possamos discernir entre o certo e o errado, entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. Que tenhamos esse discernimento, Pai, em nome do Teu Filho querido, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Podemos sentar, igreja. Coloque a Bíblia sobre vossos colos e dê aquela trovoada de palmas poderosas. Aleluia. Irmãos, essa passagem é uma passagem da antiguidade, uma passagem que profetizou a descida do Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, os crentes estavam em Jerusalém e muitos prosélitos vinham de lugares distantes para festejar a festa de Pentecostes, né? E no meio daquele povo havia um servo de Deus chamado Pedro, né? E diante de 120 crentes que estavam na casa de Maria, mãe de João, apelidado Marcos, eles receberam um sinal muito forte. Eles tiveram uma visão, eles viam pelo olhar espiritual, eles viam como se fossem línguas repartidas de fogo, que descia e atingia a cabeça de cada irmão que estava sentado ali. Entre os 120 irmãos que estavam na casa de Maria, eles foram tocados e foram renovados pelo Espírito Santo que desceu no meio deles. E nós entendemos, irmãos, que o interesse maior de Deus é batizar todo crente com o Espírito Santo. Aqueles crentes já ouviam falar de Jesus, eles já conheciam a palavra, eles já tinham experiência pessoal com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus havia ressuscitado ao terceiro dia, e durante 40 dias o Senhor Jesus esteve com aqueles crentes. Ele foi visto por mais de 500 pessoas. Então não havia dúvidas que Jesus Cristo realmente ressuscitou. Mas Jesus Cristo, ele precisava passar a responsabilidade do evangelismo para a igreja. E quem é a igreja aí? Quem é a igreja? A igreja somos nós. Jesus sabia que a igreja iria ser atacada, iria ser perseguida, iria ser muitas vezes até mesmo escarnecida. E até hoje a igreja, ela sofre perseguição. De uma maneira ou de outra, a igreja, ela é mal vista pela sociedade. A serva de Deus, quando passa na rua, as mulheres que não têm temor de Deus já olham assim meio atravessado, né? Já torce o nariz porque não admite, acha que não pode ser daquele jeito. A irmã não pode se vestir daquele jeito. O povo do mundo fica revoltado quando o servo de Deus ele passa na rua, ao invés de ficar olhando lá, né?
o rabo de saia, ele está no caminho dele, ele está olhando aquilo que interessa, e não a mulher alheia. E o povo do mundo não tolera isso. O povo do mundo se sente ameaçado quando vê um crente fiel dando um bom testemunho, não é verdade? Mas esse poder nós alcançamos através do Espírito Santo na nossa vida. Sem o Espírito Santo, a minha irmã não vai conseguir andar vestida da maneira que Deus se alegra, não. Sem o Espírito Santo, o meu irmão vai ficar olhando para tudo quanto é rabo de saia que passa na rua, ele não vai resistir. Mas com o Espírito Santo, a igreja ela tem autoridade, ela tem poder para se sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Quem está entendendo, igreja? O Espírito Santo, ele desceu. Jesus, antes de ser assunto, antes de Jesus ele subir e estar à direita do Pai, antes dele subir, ele disse para os crentes: olha, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo ele não vai descer. Eu preciso ir, porque eu indo, o Espírito Santo da parte do meu Pai, ele vai descer sobre vós. E o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos ensinei. O Espírito Santo, ele cuidará de vocês como se fosse uma babá, né? A palavra paráclito, né? Como a Bíblia diz no grego original, no grego koiné, paráclito quer dizer aquela pessoa que cuida, aquela pessoa que defende, né? Como se fosse uma cuidadora, uma babá, como se fosse um advogado de plantão. Quem está entendendo, levanta a mão. O Espírito Santo, ele nos defende. Até mesmo quando o crente ele se sente fraco, ele se sente meio desanimado, não tem força para louvar, muitas vezes tem oportunidade, mas ele está tão desanimado que ele hoje não estou querendo louvar, hoje não estou querendo orar, hoje não estou querendo ler Bíblia. É justamente nessa situação que o Espírito Santo ele começa a operar. Mas nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é mal educado. Quando aqueles crentes estavam reunidos na casa de Maria, mãe de João, aquele que escreveu o Evangelho de Marcos, João Marcos, os crentes estavam com medo dos judeus. Eles estavam ali trancados dentro da casa de Maria. Mas quando o Espírito Santo veio, eles perderam o medo. Eles sentiram aquela segurança, aquele poder que só Deus ele pode conceder. Não é aquele poder arrogante, não é aquele poder carnal. A Bíblia diz lá em Jeremias, no capítulo 17, versículo 9: maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço. O poder que o crente recebe não é o poder da carne. O poder que o crente recebe é o poder que vem diretamente do trono de Deus para ele. Quem está entendendo, igreja? É o poder do Espírito Santo. Hoje você pode receber esse poder, mas você tem que pedir. Quem está entendendo, igreja? O Senhor Jesus ele disse: olha, vós sendo maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos, né? Quanto mais o meu Pai que está no céu não vos dará o Espírito Santo a todos aqueles que lhe pedirem. E Deus ele tem prazer de batizar com o Espírito Santo. Existem várias narrativas a respeito da operação e da maneira que o Espírito Santo ele age na vida de cada pessoa. Mas se você for ler a Bíblia, você vai ver que o Espírito Santo ele agiu de uma maneira diferente. Em cada crente, o Espírito Santo ele age de uma maneira diferente. Tem muita gente que diz que no Antigo Testamento não tinha Espírito Santo. É claro que tinha. A Bíblia conta no livro de Juízes que Sansão ele era um homem que sozinho, usando uma queixada de jumento, ele matou 1000 filisteus, sozinho. Irmãos, ninguém, mesmo que seja o maior marombeiro, seja o Mike Tyson, né?
Se esse Schwarzenegger da vida não consegue encarar 1000 homens com uma queixada de jumento e vencer. O poder que Sansão ele obteve era um poder sobrenatural. Quem está entendendo, igreja? Eu nem acredito que Sansão era bombado. Eu não acredito. Eu acho que Sansão era uma pessoa normal, porque a Bíblia não conta. Não fala que Sansão era alto, que Sansão tinha um músculo desse tamanhão. Não, a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia só diz que Sansão pegou uma queixada de jumento e matou 1000 filisteus. Já pensou você encarar 1000 assim? Pode vir, pode vir quente que eu estou fervendo. Quem está entendendo? É o Espírito Santo, igreja. Deus ele operou na vida de Sansão enquanto ele tinha ligação com Deus. Mas quando Sansão ele abandonou, ele deixou de ser fiel, ele quebrou o voto de Nazireu, aí ele perdeu as forças. Foi assim ou não foi? E Davi, aquele garotinho lá, com 17 para 19 anos, magrinho, né? Não sabia nem manusear uma espada, o negócio dele era tocar harpa. E a Bíblia diz que ele enfrentou um gigante com mais de 3 metros de altura e venceu o gigante lançando uma pedrinha petititinha. Ele pegou 5 pedras, mas nem precisou usar as 5. Com uma pedra ele derrubou o gigante. E com a própria espada do gigante, Davi ele cortou a cabeça do gigante, Golias. Da onde que veio esse poder, igreja? Da onde que veio o poder do apóstolo Paulo, né? Enfrentar 3 naufrágios? Da onde que veio o poder do apóstolo Paulo ali na ilha de Malta, né? E ali ele mexendo ali nos galhos para fazer uma fogueira, ele foi mordido por uma víbora venenosa, altamente venenosa. Porque essas serpentes venenosas que habitam em ilha, elas são mais perigosas ainda, porque o lugar ali é restrito. Então o próprio Deus ele dá um veneno bem forte para quando a serpente ela buscar o alimento dela, né? A vítima, né? A comida dela, aquele veneno ser bem efetivo para que ela possa se alimentar. Então a serpente, a víbora que mordeu a mão do apóstolo Paulo, era uma víbora venenosa. E todos olhavam para Paulo, a serpente lá mordendo a mão de Paulo, né? Aí ela estava ali, ó, pendurada na mão de Paulo, e Paulo nem era com ele sacudiu a serpente, jogou ali no fogo e continuou a pregar. Quem está entendendo, igreja? Da onde que vem esse poder, igreja? Da onde que vem? Do Espírito Santo. Pode bater palma e dar glória a Deus, igreja. Você observa, crente, que o Espírito Santo operou de uma maneira na vida de Sansão, operou de uma maneira diferente na vida do apóstolo Paulo. Ele pode operar também de uma maneira diferente na tua vida. Talvez o seu problema seja um problema de ordem espiritual. Talvez o seu problema seja aquele problema que quando você pega a Bíblia, ao invés de você ler a Bíblia, você usa a Bíblia de travesseiro. Quem já viu crente assim? Pega a Bíblia e bate aquele sono, né? Aí muitas vezes ao invés de ler a Bíblia, ele pronto, a Bíblia já está aqui, então deixa eu botar a cabeça aqui, eu já durmo. Quem está entendendo, igreja? A Bíblia não é desodorante. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A Bíblia não é travesseiro. A Bíblia é o poder de Deus. Bate palma da glória. A Bíblia é o poder de Deus. É a palavra de Deus. Você está entendendo? E o Espírito Santo ele vem quando você abre o teu coração para a palavra de Deus. A Bíblia chega a dizer que a fé ela vem por ouvir e ouvir por intermédio da palavra de Deus. E a fonte da palavra de Deus está aqui, ó, olha para cá. A fonte da palavra de Deus é a Bíblia. O Senhor Jesus ele disse: olha, examinai as Escrituras, porque cuidais em encontrar nelas a vida eterna, e são elas que de mim
testificam. Então a fonte da palavra é a Bíblia. É você ouvir a palavra de Deus. Lá em Apocalipse capítulo 1, a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê e aquele que guarda as palavras dessa profecia. E Deus, ele prometeu derramar o Espírito Santo. Essa promessa que nós lemos em Joel capítulo 2, não é verdade? Versículo 28: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, não é verdade? Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Então essa promessa foi feita para você, irmão. Foi feita para você, meu irmão. E se você ainda não teve nem uma porção pequena desse poder, a partir de hoje você vai buscar. Você só vai parar de buscar quando você receber. Você vai fazer igual a Israel. Você vai fazer igual a Israel no Val de Jaboque. Quando ele contemplou o anjo, Jacó, o nome dele era Jacó. Ele contemplou o anjo e ele segurou no anjo e agarrou o anjo e disse para o anjo: olha, eu só te largarei quando tu me abençoares. E foi ali que o anjo mudou o nome de Jacó, que quer dizer suplantador, aquele que pega no calcanhar, né? Em outras palavras, aquele que gosta de levar vantagem sobre as outras pessoas. E aquele nome não ficava bem para um servo de Deus, e o anjo mudou o nome de Jacó para Israel, que quer dizer aquele que luta por Deus e prevalece. Ué, mas lutar por Deus, irmão Pérez? É claro que eu vou perder. Não. Você vai lutar com Deus da seguinte maneira: você vai orar, você vai jejuar, você vai ouvir a palavra, você vai ler a palavra, você vai guardar a palavra, você vai se sujeitar a Deus, você vai resistir ao diabo. A tua luta não é contra a carne. Quem está entendendo? A tua luta vai ser para você cada vez mais se aproximar de Deus e só largar o anjo quando o anjo te abençoar, mesmo que para isso você seja tocado na sua coxa. Foi o que aconteceu com Jacó, né? O anjo tocou na coxa de Jacó, falou: Jacó, tudo bem, seu nome agora vai ser Israel. Você lutou, você conseguiu a bênção, mas a partir de hoje você vai ser uma pessoa manca, para você se lembrar que você pelejou, você insistiu e você conseguiu aquilo que você queria, mas você está pagando esse preço. Quem está entendendo, igreja? Irmãos, o preço que nós pagamos para receber o Espírito Santo vale a pena, vale muito a pena, porque o Espírito Santo, irmãos, é a coisa mais valiosa que nós possamos receber. É a coisa mais valiosa do que o ouro. Essa teologia da prosperidade, muitas vezes o crente ele perde o foco daquilo que realmente importa. Nós precisamos buscar o Espírito Santo. As outras coisas já vêm acompanhando. Você não precisa ser um milionário, você não precisa ser um Elon Musk da vida para ser feliz, para ser realizado. Não, não. Se você analisar a vida do Elon Musk, você vai ver a família dele, que confusão que é. Você vai ver os filhos dele, que confusão que é. A filha quer até trocar de nome para não ter nenhum vínculo com o pai. Então o que adianta tanta riqueza material e a pessoa ter uma vida tão distante daquele padrão, daquilo que Deus realmente desejaria que fosse? Porque o crente que ama a Deus, o crente que confia em Deus, o crente que tem o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele é mais do que vencedor. Se existe uma luta espiritual dentro da tua família, Deus ele até permite, mas você não pode deixar isso no 0 a 0.
Se você tem um parente, você diz: olha, eu não admito que esse parente venha se envolver com coisa errada. Porque Josué capítulo 24, versículo 15 diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não admito que meu filho ele siga o caminho da homossexualidade, porque Deus ele criou macho e fêmea. Eu não admito que a minha família seja derrotada. Pronto, você já selou o teu destino somente com essas palavras. E com que autoridade? A autoridade, ela vem do Espírito Santo, que não nos envergonha. Fica toda a igreja de pé. E naqueles dias derramarei sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo ele nos dá autoridade, igreja. O Espírito Santo não é um showzinho de sapatear, de rodopiar. O Espírito Santo não é isso. Isso confunde até a mente do povo. O Espírito Santo é o poder de Deus para você vencer as lutas dessa vida. Você vai resistir aos ataques do inimigo. Quando você tem o Espírito Santo, você vai ser um Davi para derrotar os gigantes. Você vai ser um Sansão para vencer 1000 filisteus. Você vai ser um apóstolo Paulo. A serpente vai morder a tua mão, a serpente venenosa vai colocar o veneno e você não vai morrer. Quem vai morrer vai ser a serpente. Quem está entendendo? Deus ele vai te dar essa autoridade, igreja. Busca o Espírito Santo. Coloque a mão na cabeça, vamos orar. O Espírito Santo ele precisa ser buscado. Vamos orar, igreja. Todos dando glória, 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 glória. Senhor, eu busco o Espírito Santo todos os dias, Senhor. Eu quero ver, Senhor, o meu depósito cheio do Espírito Santo. Eu quero sentir a presença de Deus em tudo aquilo que eu faço, Pai. Eu quero a confirmação do Espírito Santo que eu estou no caminho certo, meu Deus, e que o Senhor está confirmando a palavra que sai da nossa boca, Pai. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, Pai, confirma o poder de Deus na vida do teu povo, na vida da tua igreja, Pai, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Amém e graças a Deus, Senhor. Amém. Podeis assentar, igreja. Pode bater palmas para Jesus. Pode dar glória, glória, glória.